Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à correção do nosso CA. Então, pega o CA aí na página 25, que a gente vai começar aqui no número 8. Então, o número 8 pede para a gente poder indicar quais são as substâncias iniciais, que são os reagentes, e quais são as substâncias finais, que são os produtos. A letra A fala da decomposição da água. Então, aqui eu tenho duas moléculas de água, que acontece a decomposição e formam hidrogênio, 4 de hidrogênio e 2 de oxigênio. Então, o meu reagente aqui vai ser a água e o meu produto vai ser o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Aqui embaixo eu tenho uma molécula de carbono, 2 de oxigênio e forma um gás carbônico ou dióxido de carbono. Então, eu vou ter o reagente aqui, carbono mais oxigênio, e meu produto vai ser o gás carbônico ou dióxido de carbono. Não tem problema qual que vocês colocar. Na 9, está pedindo para a gente considerar a bolinha branca menor como hidrogênio e a vermelha maior como oxigênio. Então, no meu sistema inicial aqui, eu tenho, 2, 4, 6, 8 moléculas de hidrogênio e 4 moléculas de oxigênio. Então, aqui eu tenho um oxigênio para cada 2 hidrogênios. Então, isso significa que eu tenho uma molécula de H2, porque tem duas quantidades, né? Duas bolinhas brancas. O, porque só tem uma quantidade de oxigênio. Então, eu tenho 4 moléculas de água, que é o H2O. No sistema inicial, apresenta uma substância ou uma mistura? E o sistema final? Então, no sistema inicial, nós temos uma mistura de substâncias. Nós temos 2 elementos diferentes, hidrogênio e oxigênio. E no sistema final, nós temos uma única substância, porque formou aqui a água. Então, antes eles eram elementos separados, hidrogênio e oxigênio, eles sofreram uma transformação, né? Sofreram uma reação e se transformou em água. Então, por isso que aqui nós temos uma mistura e aqui nós temos apenas uma única substância, porque são todas iguais. Todas formaram moléculas de água. De acordo com a representação, indique as fórmulas químicas das substâncias. Então, como que a gente vai ver fórmula química? O hidrogênio, ele é representado pela letra H maiúscula. Então, cada moléculazinha de hidrogênio que eu tenho aqui, são 2 juntinhas. Então, eu coloco a letra H e o 2 embaixo, porque está indicando que eu tenho 2 aqui. O oxigênio é a mesma coisa, ele é representado pela letra O maiúscula e cada molécula dele aqui, né, cada grupinho tem 2. Então, eu tenho que colocar o 2 embaixo para indicar que eu tenho 2 moléculas grudadinhas. E no sistema final, eu tenho, apenas uma de oxigênio e 2 de hidrogênio. Então, eu vou colocar H2, 1, 2, e o O não coloco o número porque eu só tenho 1. Ao comparar o sistema inicial com o final, percebemos que ocorre uma transformação física ou química. Então, a gente percebe que acontece uma transformação química, porque ocorreu a formação de uma nova substância. Então, eu tinha aqui hidrogênio e oxigênio, formou água. Então, misturaram, né, sofreram a reação e se transformaram em água. Aqui a gente tem que achar essas palavras, né? Então, vamos lá. Aqui nós temos transformação física. Aqui nós temos produtos, transformação química. Aqui nós temos reagentes. Aqui nós temos reação química. E aqui nós temos evidências físicas. E aqui embaixo, velocidade da reação. Então, o que é isso? Transformação química, porque está acontecendo uma nova substância. Física mudou só o aspecto, não mudou a composição. Reação química é a mesma coisa que transformação química. Evidência física é aquilo que a gente consegue olhar e identificar que está ocorrendo uma transformação. Produtos são aquilo que vai resultar da minha transformação. Reagente são são os produtos, as coisas que vão reagir para me dar um novo produto. E velocidade da reação é o tempo que essas reações demoram para poder acontecer. Aqui nós temos um textinho que a gente vai indicar verdadeiro ou falso de acordo com ele.
Então, no processo de digestão dos alimentos, ocorre transformação física e química. Verdadeiro. Então, os dentes, eles são responsáveis por fazer a quebra dos alimentos, fazendo uma transformação física. E a saliva, né, todas as enzimas que tem na saliva são responsáveis por fazer uma transformação química, que vai mudando a composição dos alimentos. A mastigação pela ação dos dentes é um exemplo de transformação química. Falso. A mastigação é um exemplo de transformação física. A conversão dos alimentos em energia caracteriza uma transformação física. Falso também. Caracteriza uma transformação química, porque ele sofre uma transformação, se torna um novo produto que é energia para a gente. Além de armazenar os alimentos, o estômago realiza movimentos que provocam alterações na composição química deles, sob a ação das enzimas presentes em um suco digestivo. Verdadeira. Então, o estômago ele consegue armazenar esse alimento por um tempo. Ele também faz alguns movimentos que vai provocar alteração na composição química desses alimentos. E ali no estômago também tem várias enzimas, como o suco digestivo, né? Algumas enzimas que auxiliam na absorção, né? Ou na digestão dos alimentos. Aqui na 12 também tem outro textinho e a gente vai falar como que acontece a produção do pão. Então, como que acontece a produção do pão? O pão ele vai acontecer a sua produção através da fermentação, que é um tipo de transformação química. Quando a gente inclui todos os ingredientes para poder fazer o pão e coloca o fermento, ele causa uma alteração dos materiais, né? Daqueles materiais que são originais. Eles vão formar uma nova substância que vai ser o pão. Então, o fermento, ele começa a reagir nessa massa do pão, começa a liberar gás carbônico e transforma todos os elementos, os ingredientes que estão ali. Que evidências físicas demonstram a ocorrência dessa transformação? A mudança de cor, que depois que ele vai para o fogo, a temperatura auxilia nessa transformação. E também a liberação de calor, que é o aumento da temperatura desse pão. A massa, quando a gente faz, ela tá em temperatura ambiente. Depois que ela vai para o fogo, né, para o forno, ela acaba ficando quente quando sai. Qual seria a representação desse processo, indicando os reagentes e os produtos? Então, nós temos o açúcar, né, ou a glicose, que vai formar o álcool e o gás carbônico, né? Então, nós temos o açúcar como reagente e o álcool e o gás carbônico como produtos. Então, durante o processo de fermentação, acontece essa liberação. Então, a glicose ela consegue sofrer essa transformação, liberando o álcool e gás carbônico. Aqui nós temos uma tirinha que fala que como assim eu tenho que comer mais legumes? Você precisa ter uma alimentação mais saudável. Batata frita conta? Quem dera, né, gente? Batata frita é muito bom. Mas, né, nessa tirinha, o cachorro tem uma alimentação mais saudável. Levando em consideração, ele estimula, né, o cachorro ter uma alimentação mais saudável. Então, levando em considerações as reações químicas que ocorrem no nosso organismo, porque é necessário uma alimentação equilibrada. Super importante isso, já falei com vocês, né? Então, a qualidade dos alimentos que nós ingerimos, ela vai influenciar no funcionamento do nosso corpo. Por isso que nós temos que escolher alimentos que são mais saudáveis para serem consumidos com mais frequência, para ajudar o nosso corpo a funcionar de uma maneira correta. Então, a gente vai comer uma porcaria? Vai, não tem jeito, né? A gente gosta de um doce, gosta de um chocolate, gosta de um salgado da escola. Então, isso acaba fazendo o nosso corpo desregular um pouquinho das suas funções. Tem que deixar de comer? Não precisa, mas evitar comer todos os dias. Então, a gente se alimenta durante um período maior com coisas mais saudáveis e tira um dia ou outro para poder comer essas coisas que desregulam todo o funcionamento do nosso corpo. Qual é a reação de Freud à resposta de Sigmund? Ele ficou irritado, né? Irritado, parece que a cara dele tá de irritado, né? Olha que bonitinho. Porque a batata, a gente sabe que a batata, ela é conhecida como legume, né? É um tipo
popularmente conhecida como legume. Mas quando ela é levada ao óleo, ela não é considerada um alimento saudável, justamente porque ela consegue puxar uma grande quantidade de gordura, uma grande quantidade de óleo. E isso vai todo para o nosso organismo, por isso que ela não se torna tão saudável. E a batata é um tipo de amido também, consumido demais acaba sendo ruim. Aqui tem um textinho falando sobre os vagalumes, né? E para a gente poder marcar aqui verdadeiro ou falso. Então, a bioluminescência corresponde a uma transformação química. Verdadeiro. A reação entre as substâncias ocorre com liberação de luz e calor. Então, aqui é falso, né? Não ocorre essa liberação de luz e de calor. A gente nunca se queimou pegando um vagalume, já? Acho que não, né? A luz desses besouros é produzida a partir de uma reação química. Verdadeiro também. Um dos produtos da bioluminescência é o CO2, que é o gás carbônico. Também tá verdadeiro. Então, ficou aqui pra gente verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Nós terminamos aqui, então, gente, a nossa correção do CA. Na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão de todos os nossos conteúdos, né? Porque nós teremos aula ao vivo no dia, deixa eu ver aqui, dia 2, né? Na próxima quinta-feira. E na sexta-feira eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa. Então, fiquem atentos ao prazo para poder me retornar essa atividade, tá bom? Eu vou lembrando vocês, mas fiquem atentos ao prazo para a gente poder conseguir fechar as notas dessa atividade no dia certo, tá bom? Beijos, qualquer dúvida vocês me procuram.